Estou muito feliz que você está aqui comigo. Irmãos, não foi fácil escolher esse nome. Aliás, não foi eu que escolhi esse nome. A escola de Filipe nasceu no coração de Deus. E agora eu vou contar para você um pedacinho da história de como que ela apareceu na minha mente. Um certo dia eu estava com esse projeto no meu coração e Deus fez com que isso nascesse no meu coração. Eu tenho esse chamado de ministrar a palavra de Deus, de ensinar. Eu preciso aprender muito, 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 me dedicar na oração, me dedicar no jejum, me dedicar na leitura da palavra de Deus e na vigilância constantemente, para que os céus possam ser abertos e eu possa contemplar Ele para dentro, contemplar Ele de dentro e falar das maravilhas do Senhor. O meu desejo é que você venha criar um amor especial pela palavra. Porque só pode falar da palavra quem tem intimidade com a palavra. Somente. E um dia eu estava pesquisando. Meu Deus, eu preciso de um nome. Eu preciso de um nome que reflita, que mostre um nome característico. Um nome que possa falar assim: escola tal, instituto tal, que venha dizer a essência do nosso projeto. E aí eu tentei procurar pelas inteligências artificiais, irmãos. Eu coloquei ali no site, na inteligência artificial, e ali a inteligência artificial me perguntou: Samuel, como que você gostaria que a sua escola fosse chamada? Quais são os aspectos? Quais são as propriedades que nós vamos usar para que venha mostrar a sua escola? E ali eu colocava, escola bíblica, escola cristã, caminhando com a Bíblia. E aí a inteligência artificial não conseguiu me dar um nome. Um nome que tivesse uma história por trás. Um nome que pudesse refletir verdadeiramente algo de Deus. E ela não conseguiu me dar. E ela é muito inteligente. E algo eu trago aqui para a sua vida hoje. Eu trago para o seu coração o que Deus colocou no meu coração. E eu procurando, eu digitava e nada. Eu digitava e nada de aparecer. E nada de trazer ali algo que fizesse sentido. Até então, eu parei e fiquei pensando. E de repente o céu se abriu, irmãos. Porque do nada, veio aquela calma no meu coração. Veio aquela tranquilidade na minha alma. E eu parei. Do jeito que eu estou aqui. E veio assim, ó. Escola de Filipe. E até hoje você possa estar perguntando, escola de Filipe? Por que escola de Filipe? E logo depois que esse nome veio na minha mente, veio duas ocasiões que esses dois homens tiveram um papel fundamental no cristianismo. E uma deles está, olha só, em João, capítulo 1. João, capítulo 1. Nós vamos começar no verso 29. Para você entender. Olha, e começa no verso 28, se você quiser me acompanhar. E diz assim, olha. Essas coisas aconteceram em Bet-Haran, além do Jordão, onde João se batizava. No dia seguinte, João vê Jesus vindo a ele e diz: Eis o Cordeiro que carrega o pecado do mundo. Essa versão aqui é meio diferente. Essa versão aqui essa atualizada. Talvez vai dar uma diferença. Eu tenho diversas Bíblias. Eu tenho essas Bíblias aqui, eu tenho essas. Eu tenho o Apeshita, tenho
essa aqui também do Novo Mundo, a Bíblia Judaica. Tem uma Bíblia que eu gosto muito, que é uma Almeida veinha, que eu amo ela de paixão. Tem essa NVI, mas essa aqui, um amigo meu me presenteou, um amigo meu me abençoou essa aqui, e eu pretendo comprar muito mais Bíblia. Mas nessa versão aqui diz, olha só. Eis o Cordeiro de Deus que carrega o pecado do mundo. Em outras versões, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Muda um pouquinho a coisa, Mas diz assim, ó. Este é aquele a que eu disse, depois de mim vem um homem que é superior a mim, porque ele é antes de mim. E eu não o conhecia, mas para que ele fosse revelado a Israel, por isso eu vim batizar com água. João testemunhou dizendo, eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba e permaneceu sobre ele. E eu não o conhecia, mas aquele que me enviou, que batizava com água, esse disse para mim, é aquele que sobre que vieis e desceu o Espírito, e sobre ele permanecer, esse batizará com o Espírito Santo. E eu vi testemunho do que este é o Filho de Deus. No dia seguinte, João estava novamente ali com os seus 2 discípulos. Olha só, presta atenção. E olhando para Jesus enquanto ele caminhava, disse, eis o Cordeiro de Deus. E os 2 discípulos ouviram falar e eles seguiram Jesus. Então Jesus virou-se e vendo que esses seguiam, disse-lhes, o que buscais? O que vocês estão procurando? Por que vocês estão atrás de mim? E eles disseram, Rabi, mestre, que é traduzido, né? Onde tu moras? Onde você habita? Aí vai dizer assim, e ele disse, vinde e vereis. E eles foram e viram onde morava e permaneceram com ele aquele dia, porque era cerca da hora 10ª. Conta aí, é 4 horas, 5 horas da tarde. Conta aí pra você ver. 4 horas da tarde. Hora 10ª começa 1, contando de 6 horas. Hora 10ª dá umas 4 horas, 4h30, tá? Um dos dois que ouviram Jesus falar e o seguiram era André, irmão de Simeão Pedro. E ele encontrara primeiro o seu próprio irmão Simeão. Ele disse, nós encontramos o Messias, que sendo interpretado o Cristo. E eu trouxe a Jesus, e olhando Jesus para ele, disse, tu és Simão, filho de Jonas, tu serás chamado Cefas, que traduzido significa uma pedra, que nós conhecemos como Pedro. No dia seguinte, Jesus queria partir para Galiléia e encontra a Filipe. Ele disse, segue-me. Ora, Filipe era de Betsaida, cidade de André e Pedro. Filipe encontrou Natanael. Ele diz, nós encontramos aquele que escrevera Moisés na lei, os profetas, Jesus de Nazaré, o filho de José. Olha só o que aconteceu aqui, irmãos. Olha só o que aconteceu aqui. Aí Natanael vira para ele e fala. E Natanael lhe disse, pode haver coisas boas vindo de Nazaré? Olha só o que ele disse. Muitas pessoas interpretam esse texto desta forma. Mas, olha só. Felipe respondeu, vem ver. Você não está acreditando? Não? Vem ver que ele vai te mostrar. Jesus, vendo Natanael aproximando-se dele, disse a respeito, eis o verdadeiro israelita a quem não há engano. Natanael lhe disse, de onde tu me conheces? Jesus respondeu, dizendo, antes que Felipe te chamasse, quando eu estava debaixo da figueira, eu te vi. Natanael respondeu, dizendo, Rabi, tu és o filho de Deus, tu és o rei de Israel. Jesus respondeu, dizendo, por que eu te disse, vi-te debaixo da figueira, tu credes? Coisas maiores do que estas verás. Ele lhe disse, na verdade vos digo, que de agora em diante vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo em direção do Filho do Homem. Você consegue compreender um erro que aconteceu aí? Você consegue compreender o que se passou aí?
Jesus encontra Filipe. Filipe, agora desesperado pela notícia, corre e conta para Natanael. Mas ao contar para Natanael, ele diz: encontramos o Messias, encontramos o Cristo. Vem ver, é algo bom, é novidade. Mas ele fala de Jesus de Nazaré. Ele diz algo que aconteceu realmente. Ele diz algo que aconteceu realmente. Mas falou algo faltando. Se Natanael não quisesse perder o tempo dele, ele não ia ver. E a propaganda de Filipe ia ficar incompleta. Aí eu peraí. Nessa hora, quando veio aquele silêncio, Deus falou escola de Filipe no meu coração, veio isso na minha mente. Veio assim, ó. Filipe conheceu Jesus, falou de Jesus, mas passou uma verdade incompleta. Pensa. Agora, vamos para Atos. Atos capítulo 6. Atos capítulo 6. Outro Filipe. Esse é um Filipe. O outro Filipe está assim, nas Escrituras Sagradas. Naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, surgiu ali uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram negligentes e a administração diária. E os 12 convocaram a multidão dos discípulos e disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Não, nós não podemos deixar o ministério da palavra para fazer serviço carnal. Por isso que a igreja precisa de vários departamentos. Por isso que a igreja precisa de diversas funcionalidades e pessoas que foram vocacionadas para isso. Mas eu não vou entrar nesse assunto agora. Nós vamos dar essa aula quando nós estivermos na teologia. Na teologia básica você vai aprender algo, nós vamos chamar de teologia básica. Iniciante. Mas você vai ver, se você aprender com nós, com o Espírito Santo, aquilo que Deus nos deu, que o Espírito Santo nos confiou, você vai falar: Samuel, isso aí é avançado. Isso aí eu nunca vi na minha vida. Então não perca essa oportunidade. Logo, logo nós vamos estar lançando a Escola de Filipe Teológica. Você vai ter a oportunidade de aprender conosco, de aprender com o Espírito Santo. E nós vamos chamar outras pessoas também para poder ministrar. E a sua vida vai se transformar. Agora, voltando aqui para o texto. Ó. Por isso, irmãos, escolhei dentre vós 7 irmãos de bom testemunho, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, as quais possamos nomear sobre este serviço. Um princípio de interpretação aqui, irmãos, não foi os apóstolos que escolheu. Não foi o Espírito Santo que disse como escolheu Paulo, como quando escolheu Saulo. Não foi o Espírito Santo. Ele disse assim: igreja, vocês estão falando aí, escolhe dentre de vocês aí homens que vocês acham aptos. Escolhe entre vocês quem vocês acham que consegue desempenhar esse papel, tá? Nós vamos fazer a nossa parte. Agora vocês fazem a sua. Nós vamos dar oportunidade para você escolher. O que poderia acontecer? Se eles escolhessem, poderia levantar a murmuração, como aconteceu ali em Números capítulo 17. Quando Deus diz para Moisés, que Deus tinha escolhido Arão. O povo levantou uma murmuração tremenda. Agora, o Espírito Santo já estava sobre os apóstolos e o Espírito Santo trouxe a sabedoria para eles e disse: olha, vocês vão escolher. Igreja, escolhe. Mulheres, escolhem. Irmãos, escolhem. Crianças, escolhem. Vocês vão decidir. Vocês vão escolher. Mas tinha um pré-requisito. Olha o pré-requisito, olha.
bom testemunho, cheio do Espírito Santo e de sabedoria. Esses são os aspectos a qual os apóstolos disseram para a igreja escolher. São esses. Não é escolhe os seus amigos, escolha o rico, escolha aquele que gosta. Não. Tem que ter caráter, tem que ter o Espírito Santo, tem que ter sabedoria. E aí, olha só quem é escolhido. Mas nós entregaremos continuamente a oração e ao ministério da palavra. E esse parecer agradou a toda a multidão. E eles escolheram Estevão, homem cheio do Espírito Santo, cheio de fé. E Filipe, um outro Filipe. Esse aqui é o Filipe diácono. Esse é outro Filipe. Prócoro, Nicolaô, Timão, Parnermas, Nicolau, Prosélito e Antioquia. Filipe está aqui no meio. E esse Filipe que me chamou a atenção. Foi esse Filipe que o Espírito Santo abriu a minha mente. Foi esse Filipe que fez com que o que está acontecendo hoje se tornasse realidade. Irmãos, mesmo quando o Espírito Santo está no controle, mesmo quando Deus coloca um projeto no seu coração, vai ter dificuldades, irmãos. Vai ter dificuldades. Vai ser difícil. Para mim montar essa aula aqui, eu tive que comprar esse computador aqui, ó. Comprei parcelado. Nem tinha nome. Dividi em 2 cartões. Isso é para obra de Deus. Não é para mim ficar no Facebook, Instagram, jogando. Não, isso aqui não. Eu falei assim, meu Deus, eu preciso escrever numa coisa, porque eu não sei mexer no computador. Aí eu falei, comprei o quadro, comprei umas canetas, faltou até um apagador. Falta um apagador, tem que comprar um apagador. Mas Deus vai dar a vitória. Mas o que me chamou em Filipe foi que ele foi chamado para algo material. Servir à mesa, servir na diaconia, no serviço, ajudar os necessitados ali com as coisas materiais, para que os apóstolos pudessem continuar com o seu serviço espiritual. Mas olha o que acontece. Olha bem o que acontece no seu capítulo de número 8. Capítulo de número 8. Porque no versos do capítulo 7, o Estevão desenrola aquela pregação magnífica, trazendo desde de Gênesis, trazendo em Êxodo, trazendo ali no livro de Números, nos profetas maiores, profetas menores, até chegar no Calvário. Até chegar na ressurreição de Jesus. Você vê que ele, cheio do Espírito Santo, ele dominava, como nós conhecemos, o Velho Testamento. Ele não só tinha as escrituras na mente, mas ele tinha o entendimento. E este é o nosso projeto. O nosso projeto não é somente expor as escrituras. O nosso projeto não é somente trazer para você a letra. Aqui que está escrito. Não é somente isso aqui. Ó. Não. Mas nós vamos trazer isso aqui. Nós vamos trabalhar isso aqui. O nosso projeto é ministrar o Espírito Santo. Trazer a explicação do texto. Mas primeiro, nós vamos começar com a estrutura. Por isso que no nosso trabalho vai ter esboço. Como montar um esboço. Vai ter como separar os tópicos, os subtópicos. Como trabalhar as emoções. Você já sabe qual é a sua emoção? Você já sabe se você é melancólico? Se você é sanguíneo? Se você é colérico? Quais são as suas emoções? Se você é fleumático, qual é a sua emoção?
se você é 2, sanguíneo, colérico, se você é fleumático, melancólico, qual é a sua, como eu posso dizer, como que você se identifica? Como que as pessoas veem você? Como? Eu mesmo sou colérico. Eu sou colérico, eu sou melancólico, eu sou traumatizado. Eu sou um monte de coisa, irmão. E o Espírito Santo vai trabalhar em cima das suas emoções. Eu vou te explicar algo agora. E logo nós vamos concluir. Vamos concluir. Para passar para o lado teórico. Vamos concluir. Só para você entender. E você não perder as próximas aulas. Se eu for trazer uma mensagem evangelística, de pessoas que estão padecendo, de pessoas que estão se perdendo, pessoas que estão no lamaçal do pecado, eu não posso trazer ela rindo. Eu não posso trazer ela com um ar de tá tudo bem. Eu não posso. Eu tenho que viver a mensagem. Uma mensagem que tem altos e baixos, uma mensagem que tem tristeza e ela tem alegria, é uma do filho pródigo, para você ter uma noção. Do filho pródigo. Só para a gente concluir essa parte do lado das emoções. O filho pródigo está muito feliz. Ele tem tudo dentro de casa. Ele tem comida, tem roupa, tem proteção, tem o carinho do pai. Mas aí, de repente, ele sai fora. De repente, ele pede as contas, pega a sua herança e vaza. Chega no momento que ele está triste, lamentando, não tem nada para comer, foi abandonado. Agora só resta as bolotas do porcos. Porque quando ele tinha tudo, quando ele tinha dinheiro, quando ele podia comprar bebida, quando ele podia fazer churrasco, quando ele poderia comprar os melhores cavalos, os melhores camelos da época, estava assim de gente. Mas agora, todos abandonaram. Todos saíram fora dele. Porque agora ele não tem mais nada para oferecer, mas agora ele não tem mais nada. Antes ele tinha para oferecer, agora ele precisa de alguém que oferece. Não é assim que acontece na vida da gente? Quantos que você conhece? Fechou? Isso se chama interpretação. Aliado com as técnicas da interpretação, você vai ter o Espírito Santo que vai te ajudar. Porque essas pessoas que estão te ouvindo, essas pessoas que estão te escutando, passam por momentos. E você, com uma boa estrutura, você vai conseguir usar o seu lado humano com o seu lado espiritual. Porque eu não posso falar de alegria, eu não posso falar de festa, eu não posso falar de bonança triste. Eu também não posso falar de algo triste, feliz. Não posso. Eu preciso entrar na energia do momento e fazer com que a minha voz e todas as minhas palavras tenham um reflexo de palavras. Que as pessoas consigam imaginar aquele momento. Que as pessoas consigam entrar na história e fazer uma comparação com a sua história. Isso é uma mensagem de excelência. Isso é uma mensagem com impacto. Isso é uma mensagem com profundidade, com interpretação, com espiritualidade, com o Espírito Santo. Então, esse é o nosso papel. Esse é o nosso papel aqui, que você venha desempenhar esse papel melhor. Muito melhor, muito mais melhor. E que almas venham se render aos pés de Jesus.
Mas Filipe, então isso é que nós vamos aprender. Isso eu estou colocando em prática várias e várias vezes, porque é algo eu conhecer a teoria, algo eu conhecer coisas que eu sei na teoria, mas na hora de colocar na prática, o meu nervosismo. As pessoas me olhando assim, ó. As pessoas me olhando no meu olho, tipo, me ajuda, por favor. Me ajuda, por favor. Eu preciso de ajuda. Mas eu não sei o que fazer. Isso tudo faz com que a gente se atrapalhe se eu não estiver preparado. Se eu não estiver emocionalmente preservado. Se a minha vida espiritual não estiver em dia. Mas você vai aprender isso. Você vai conseguir controlar as suas emoções. Porque o Espírito Santo vai nos guiar nesse processo. Amém? Ó, esse Filipe, voltando para a história. O Filipe que Jesus encontrou. Filipe que Jesus encontrou. Ele foi e encontrou Natanael. E passou uma informação pela metade. Certo? Beleza. Agora, observe este Filipe aqui. Este Filipe aqui, ó. Atos dos Apóstolos, capítulo 8. Verso de número 4, para nós conseguir compreender. Assim, os que andavam dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Então, descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. E as multidões unanimemente prestavam atenção nas coisas que Filipe falava, ouvindo e vendo os milagres que ele fazia. Porque os espíritos imundos, clamando em alta voz, saíam de muitos que estavam possuídos por eles, e muitos paralíticos que eram coxos eram curados. E havia grande alegria naquela cidade, mas havia ali um certo homem chamado Simeão, que anteriormente exercia naquela mesma cidade bruxaria e feitiço. E o povo de Samaria que se gabava se alguém... Ele se gabava de ser alguém importante. A qual todos davam atenção desde o menor até o maior, dizendo: este homem é o grande poder de Deus, para que com ele tinha considerado, porque já desde muito tempo eles os haviam enfeitiçado com as bruxarias. Mas como era Filipe que lhes pregava a respeito das coisas do reino de Deus, em nome de Jesus Cristo, eles eram batizados, em todos os homens quanto mulheres. O próprio Simeão também creu, e tendo sido batizado, ele continuou com Filipe e se maravilhava vendo os milagres e sinais que eram feitos. Ora, quando os apóstolos que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria tinha recebido a palavra de Deus, eles enviaram para lá Pedro e João. Olha só. As quais, tendo descido, oravam por eles para que eles pudessem receber o Espírito Santo. Porque ainda não havia descido sobre nenhum deles, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Então eles impuseram as mãos, eles receberam o Espírito Santo. Simeão, vendo que eles impuseram as suas mãos, os apóstolos eram dados o Espírito Santo e ofereceu-lhes dinheiro para obter o Espírito Santo. Dizendo: dai-me também este poder, para que aquele que sobre eu impuser as mãos possa receber os dinheiro. Olha só, ele queria comprar o Espírito Santo para depois vender. Aí aquela história, de graça você recebeu, de graça você vai dar. Aí ele poderia mudar: eu paguei para receber, vocês também vão pagar. É mais ou menos isso a mentalidade dele. Tu tens parte, nem sorte neste assunto, porque o teu coração não é reto com os olhos de Deus. Arrepende-te, pois, dessa tua maldade e ora a Deus para que, porventura, os pensamentos do teu coração não sejam perdoados. Porque eu percebo que esta está em fel de amargura, em laço de iniquidade. Respondendo, porém, Simeão disse: orai ao Senhor por mim, para que nenhuma das coisas que dissestes venha sobre mim. Tendo eles testificado a palavra pregada do Senhor, retornaram a Jerusalém e pregavam os evangelhos em muitas aldeias dos samaritanos. Olha só o que aconteceu com Filipe agora. Olha só. E o anjo do Senhor falou a Filipe dizendo:
levanta-te e vai em direção ao sul, ao caminho que desce de Jerusalém, para Gaza, que está no deserto. E levantando-se foi, e eis que um homem de Etiópia, eunuco, de grande autoridade sobre Candace, rainha dos etíopes, a qual era arrecadador de todos os seus tesouros, havia vindo adorar em Jerusalém. E estava retornando a sentar em sua carruagem, lia o profeta Isaías. Então o Espírito lhe disse, aproxima-te e ajuda-te a esta carruagem. E Filipe, correndo até a ele, ouviu que lia o profeta Isaías e disse, entendes tu os que lês? E ele disse, como poderia, se algum homem não me orientar? Presta atenção, nós vamos falar depois de orientar. Onde eu parei? E rogou Filipe que subisse com ele e se assentasse. E o lugar de escritura que ele lia era esse. Ele foi levado como ovelha para o matadouro, e como cordeiro mudo diante do que tosqueava. E assim ele não abriu a sua boca. E na sua humilhação foi tirado o seu julgamento, é a quem declarava a sua geração. Porque a sua vida é tirada da terra. E respondendo, eunuco Filipe disse, rogo de que quem fala o profeta isso, se é de si mesmo ou de algum outro homem. Então, abrindo Filipe a sua boca e começando nessa mesma escritura, lhe pregou acerca de Jesus. E eles indo a caminho, chegaram até a certa água. E o eunuco disse, eis que a água que impede de eu ser batizado. E disse Filipe, se tu credes de todo o teu coração, você pode. E ele respondeu, disse, eu creio, Jesus Cristo é o Filho de Deus. E ele mandou parar a carruagem, e ambos desceram a água, tanto Filipe como o eunuco, e se batizou. E quando eles subiram a água, o Espírito Santo arrebatou Filipe, e o eunuco não ouviu mais, e ele prosseguiu o seu caminho, regozijando-se. Mas Filipe se achou em Azoto, e pregou todas as cidades que passou, até que chegou a Cesareia. Para nós entender, Filipe é um nome grego, e ele é amante dos cavalos, amigo dos cavalos, um homem cheio do Espírito Santo, um homem que tinha o desejo de ajudar a igreja, um homem que foi escolhido não pelos seus amigos, mas foi escolhido pelo seu trabalho que ele mostrava. E agora a igreja o convoca para esse trabalho. Agora, Saulo de Tarso começa a perseguir a igreja em Jerusalém. Todos se espalham, todos correm porque eles eram presos, eles eram chicoteados, eles eram mortos, eram encarcerados, eram divididas as famílias. E aí eles começaram a pregar em todas as regiões que passavam. E agora a ordem de Jesus era cumprida. Filipe foi para Samaria e começou a pregar. Pregavam, expulsavam demônios, coxos curados, pessoas libertas. Até que o anjo do Senhor apareceu para Filipe. Capítulo 8, Atos, capítulo 8. Verso de número 5. Disse, vai para o deserto, vai para o sul, vai para o sul. E ele foi. Chegando lá, ele encontra um homem na carruagem. Um homem na carruagem ali, voltando para sua casa, voltando para o seu país. Depois que ia adorar em Jerusalém, estava indo embora com a sua fé renovada. Ele tinha conseguido comprar uma Bíblia, um rolo naquela época, que é muito caro. Hoje aqui, as máquinas produzem isso aqui. As máquinas produzem isso aqui. Eu tenho uma Bíblia aqui, ó. Essa que está aqui, a NVI, ano 2000. Você sabe, essa aqui, ó. Deixa eu pegar aqui para vocês. O irmão me procurou e falou, Samuel, você tem essa Bíblia aqui ainda? Essa Bíblia? Eu falei, tenho. Ele falou assim, ó, cuida dela, porque não está fabricando ela mais. Não está fabricando ela mais. Ela tá avaliada hoje em mais de 4 mil reais essa Bíblia aqui, ó. Eu falei assim, ó, não vou te devolver, você sabe. Você me deu, tá dado. Não vou te devolver. Não vou te devolver, não. É minha. Você me deu.
Eu uso ela para me estudar. Pensa, se você querer comprar essa Bíblia hoje, você não vai achar. Não vai achar. Essa aqui você consegue encontrar ainda. Aqui, ó. E é caro, uma Bíblia dessa aqui é uns R$200, né? É caro, é caro. Não é barato, você sabe, não é barato. E o livro, naquela época, que era escrito à mão. Um livro que era escrito à mão. Essa Bíblia aqui, não sei se vai dar para vocês verem, essa aqui, ó, que tá aqui embaixo, eu tô copiando ela à mão. Vou copiar ela todinha à mão. Ela é minha Bíblia manuscrita. Deixa eu ver se dá para me pegar ela aqui para vocês. Se dá para pegar ela aqui para vocês. Ó, essa aqui, ó. Bíblia manuscrita. Eu estou copiando ela. Eu mandei fazer ela para copiar a mão. Tá vendo? Copiar toda a mão. E era assim que era copiada as Bíblias antigamente. O Velho Testamento. Ó. Vai ser copiada toda a mão, ó. Tá vendo? Todo em branco. E aqui no começo, a gente já tem algumas páginas escritas. E além de escribas, e além de eu ser um escriba, eu também sou um fariseu. No estudo teológico, você vai ter com a gente, você vai entender o que essa palavra quer dizer. Fariseu não é o fariseu ruim. Fariseu bom, ó. Samuel Santos. Bíblia manuscrita. Eu mandei fazer ela. Isso aqui não tem preço. Porque isso aqui eu vou gastar minha vida fazendo ela. Vou gastar minha vida copiando ela. Mas eu tenho zelo pela palavra de Deus. E eu vou copiar ela. Para o nome do Senhor ser glorificado. Porque eu amo a palavra de Deus. Felipe, o Espírito Santo assim, corre do lado dessa carruagem, rapaz. Corre do lado. E quando ele está correndo do lado da carruagem, correndo ali, ele escuta o homem lendo o livro de Isaías. Ele escuta o homem lendo o livro de Isaías. Na parte, no 8:32. Ele foi levado como ovelha para o matadouro e como cordeiro mudo diante do seu tosquiador, e ele não abriu a boca. Nessa hora, Felipe fala, ei, você entende o que você lê? O homem olha assim, quê? Não. Como eu vou entender? Você não tem ninguém para me explicar? E aí? Hoje lá no presídio, eu trouxe uma passagem de Ezequiel capítulo 28. Um interno disse, Samuel, esse texto aí está falando do rei do Tiro. Esse texto aí está falando do rei de Tiro. Que o profeta Ezequiel está profetizando. Eu falei, amém, meu irmão. Vamos ler de novo o texto? Vamos ler de novo o texto? Ele, vamos. Aí leu. E você foi criado no Jardim do Éden. E você era perfeito quando você estava no Jardim de Deus. Eu falei assim, meu irmão, olha aqui comigo na palavra. O rei de Tiro estava no Jardim do Éden? Só me responde isso. E ainda no Jardim de Deus, porque tem o Jardim de Éden de Adão, e tem Jardim do Éden de Deus. Você vai encontrar isso em Isaías capítulo 14 também. Agora me diz, o rei de Tiro estava lá no Jardim do Éden? Lá não estava só Adão, já que nós conhecemos a passagem ali de Gênesis capítulo 2 em diante, verso capítulo 3. O rei de Tiro estava lá? E aí, eu expliquei essa passagem para ele. Aí você, Samuel, tem que explicar, porque em Isaías capítulo 14 é o rei de Babilônia. Em Ezequiel capítulo 28 é o rei de Tiro. Aqui na cadeia você tem que explicar bem direitinho, porque senão gera confusão. Eu falei, meu amigo, nós precisamos usar a interpretação bíblica. Usar a interpretação bíblica para que nós possamos entender as escrituras. Se você pegar aqui, igual como o eunuco está dizendo aqui, ó, e ele foi levado como ovelha muda para o matadouro, e como cordeiro mudo, diante do que tosqueava, assim ele não abriu a sua boca. Aí ele fala, foi levado como ovelha,
e agora é como um cordeiro. Não faz sentido. E quem está falando isso? O profeta Isaías? Ele está falando de um homem ou está falando dele mesmo? Ele está falando de uma ovelha e de um cordeiro? É um casal? Olha só como tem tantas pessoas com a Bíblia na mão, com o livro na mão, tendo interpretação diferente. Esse é o problema. Por isso que Deus levanta, como está ali em Efésios capítulo 4, verso 11 e 12, que ele deu apóstolos, que ele deu profetas, que ele deu evangelistas, que ele deu pastores e que ele deu mestres. Você vê que apóstolo segura todos, toca em todos. Profeta fala, se conserta, ei, toma cuidado, é por aqui, é por ali. Não faz isso. Ele não faz assim, não faz isso. Ele não faz isso, não faz isso, não faz isso, não faz isso. Ele não faz isso. É sim, esse dedo, ó. Sim, ok? Não, profeta. Evangelista é o que é o divisor entre eles. O evangelista, nós também temos essa analogia também usada no corpo. Usada no corpo. Mas que no estudo você vai conseguir compreender. No estudo você vai conseguir compreender. E nós temos o pastor, que é o dedo da aliança, é o dedo do compromisso, é o dedo que tem o elo, é o dedo que tem o chamado de cuidar da noiva. E nós temos o mestre, o menor de todos. O menor de todos. É aquele para limpar os ouvidos, ó. É para limpar os ouvidos, tirar a sujeira, para que a palavra possa entrar na mente das pessoas. Por isso que o mestre é o menorzinho. O mestre tem muito conhecimento. O mestre ensina o pastor, o mestre ensina o evangelista, o mestre ensina o profeta, o mestre ensina o apóstolo. Mas ele é o menor. É o menor de todos. E ele não pode se envaidecer pelo conhecimento. E o mestre é o mais problemático, porque é um ministério que Deus vai revelar coisas para ele, que ele vai ser usado como apóstolo, ele vai ser usado como profeta, ele vai ser usado como evangelista, vai ser usado como pastor, vai ser usado no ministério dele. Mas o ego, a vaidade pode destruir. O ego, a vaidade pode destruir. Mas amém. Vamos passar adiante. Então aquele homem ali na cadeia hoje, ali no presídio, ele falou, mas Samuel está errado. Ele está profetizando contra o rei de Tiro. Ele está profetizando contra o rei da Babilônia, em Isaías capítulo 14. Ele falando, eu não lembro Isaías 14 se é o rei babilônico, é o rei da Babilônia, não lembro. É muita coisa na cabeça, irmãos. E se o Espírito Santo não fazer lembrar... Ei, meu Deus! Eu não lembro, não. E o negócio todo que essa Bíblia aqui, ela não tem os nomes pretos. Ela não tem os nomes pretos. Deixa eu ver essa Bíblia aqui. Para tirar a dúvida. Aquela ali não tem as epígrafes. Aqueles nomezinhos preto. Os nomezinhos preto. A ruína da Babilônia e o livramento de Deus a Israel. Vamos ver se vai dar para você ver aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Capítulo 14. Caiu aqui. Entendeu? Eu nem... Faz tempo que a gente lê muitas coisas, muitas coisas. E aí falou, Samuel, não mistura as coisas. Por quê? Hoje ainda ele está como eunuco. Mas no nosso papel dos filipenses, nosso papel como filipense, eu sou um filipense, você é um filipense, você está nessa escola do Espírito Santo, nós vamos abrir os olhos dele. Nós vamos fazer ele entender. E depois que eu trouxe aquela explicação, ele falou assim, verdade, Samuel. Nossa, verdade. E assim era com esse homem.
Assim foi com esse eunuco. Ele falou assim, rapaz, ele está falando de quem? Do profeta, dele mesmo ou é de um homem? Aí ele falou assim, não tem ninguém para me explicar como é que eu vou entender isso aqui, como é que eu vou entender isso aqui? Aí ele parou a carruagem, e na sua humilhação foi tirado no seu julgamento, e quem declara a sua geração, porque sua vida é tirada da terra. E respondendo ao eunuco Filipe, disse, rogo-te de que fale o profeta isso de si mesmo ou de algum outro homem? Então, abrindo Filipe a sua boca, ele começou nessa mesma escritura. Você vai ter a oportunidade, vai ter encontros. Você vai ter o meu WhatsApp para falar, Samuel, tem uma passagem aqui na Bíblia, eu sei ela. Você vai falar comigo. Eu sei dela. Eu já ouvi muitas coisas dela. Mas o que você me diz dela? O que você me fala dela? Eu te falo com toda sinceridade, meu irmão. Com toda sinceridade, meu irmão. Olhando nos seus olhos. Eu não sei de toda a verdade. Eu não conheço a palavra de Deus capa a capa. Mas eu posso te dizer. Eu vou orar a Deus. Eu vou colocar meus joelhos no chão. Eu vou pegar a minha Bíblia. Eu vou pegar os livros que eu tenho disponíveis físicos e os livros digitais. Eu vou procurar. E vou procurar a ajuda com o maior dos maiores mestres, que é o Espírito Santo. Vou elaborar uma resposta para você. E eu tenho certeza que a partir daí, os seus olhos vão ser abertos. Tá? Eu não quero saber mais que vocês. Eu não quero saber mais que o irmão. Eu não quero saber mais que a irmã. Mas eu tenho uma fome tremenda da palavra de Deus. Eu tenho uma fome tremenda de Deus. E eu quero mergulhar nesse rio, até me afogar, até eu não ter mais controle de mim. É isso que eu quero. E o meu desejo é que você também tenha essa vontade. O meu desejo é que você tenha esse mesmo desejo. Ter essa mesma vontade de conhecer a palavra de Deus. E agora, esse homem, ele tem os seus olhos abertos. Esse homem agora entende, mas como está escrito, olha, não feche sua Bíblia, não feche sua Bíblia não. Não feche sua Bíblia, pelo amor de Deus. Ele é um eunuco, verso 27. Um homem de Antioquia, eunuco de grande autoridade. Nós sabemos que eunuco, naquela época, era castrado. O eunuco tinha os seus órgãos reprodutores arrancados, porque isso impediria ele de ter relações sexuais com as princesas, com a rainha. E assim, se nascesse um rei, se nascesse um príncipe, não conseguiria mudar ali a dinastia do rei, a geração do rei. Então esses homens poderiam até ter relações com as mulheres, né? Com outros meios, né? Mas agora gerar descendência, não. Então, no mundo físico, esse eunuco ele não conseguiria reproduzir a sua espécie humana. Esse homem, espiritualmente, também ele estava com seus olhos fechados para a palavra de Deus. Ele não conseguiria pregar uma mensagem a qual ele escutou em Jerusalém, dos apóstolos. Os apóstolos estavam lá em Jerusalém, com certeza ele ouviu alguma coisa no meio da rua. Com certeza ele ouviu alguma coisa no meio da rua. Mas como que ele vai transmitir algo que ele não entendeu? Me diz. Como que ele vai transmitir algo que ele não entendeu? É isso que acontece. Muitos nas igrejas, muitos por aí no Brasil afora, fora desse mundo, estão com o livro na mão, mas são improdutivos. Eles não reproduzem no reino de Deus.
Agora eu me pergunto, por que isso acontece? Como que você vai entender se eu não entendi? Como que eu vou explicar para você se nem eu ainda sei? Me diz. Por isso que o Espírito Santo ele veio para nos ensinar. Depois que ele me ensina, eu posso ensinar. Depois que eu aprendo, eu estou apto para ensinar. E, irmãos, as pessoas não veem o seu esforço. As pessoas não veem a sua luta diária, o seu desejo. Elas não veem essas batalhas. Mas elas terão que ver o seu sucesso quando ver verdadeiramente essa pessoa fez um trabalho de casa. Verdadeiramente essa pessoa ama Deus. Verdadeiramente essa pessoa tem um conhecimento. Verdadeiramente Deus usa. A melhor coisa da vida de um pregador, de uma pregadora, de um missionário, de um pastor, de um irmão, de um discípulo de Jesus vou te falar agora. Você está preparado? Você está preparado para ouvir qual é a melhor coisa da vida de um pregador? É no final do culto, o irmão fala assim, meu irmão, nossa, Deus falou tremendamente comigo, uma palavra que o irmão deixou. Nossa, que Deus continue usando a sua vida. Aí você fala, glórias a Deus. Obrigado, Senhor. Essa é a melhor coisa. Hoje eu estava lá no presídio, irmãos. Estava lá. O irmão virou para mim e falou assim, Samuel, se eu não tivesse aceitado a Jesus, se eu não tivesse feito uma aliança com Jesus, naquele estudo que você trouxe, eu tinha aceitado Jesus naquela hora. Eu tinha renovado a minha aliança. Irmãos, e eu não preguei lá na cadeia. A gente fica sentado, os presos ficam sentados assim em volta da gente, assim, e você sentado com a Bíblia na mão, sentado com a Bíblia na mão, falando com os irmãos. E eu tenho um jeito de pregar, irmãos, de ministrar, tranquilo, calmo. Em vez em quando eu dou meus picos, que eu vou te ensinar isso, vou te mostrar isso. Que você não pode trazer uma mensagem somente em um tom. Você não pode. Você também não pode trazer uma mensagem. Não, gritar, correto. Você não pode. Mas você tem que trazer uma mensagem. Igual uma batida do coração. Assim. Tuf, 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 taf, tuf, taf. Essa é a coisa do filme. Você perceber, só fugindo um pouquinho daqui, só para você aumentar a sua curiosidade. Os filmes de ação, de drama, ficção científica, de terror, de comédia, esses filmes, a maioria, ele começa apaixonado, desilusão, alegria, extrema felicidade, separação, reencontro. Tá dando errado. Reencontro. É assim, novela é assim. O filme, ele começa explosão. Blu, 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 blu. Aí daqui a pouco, apaixonado, fracasso, aí ele volta, se encontra, volta a esperança, e daqui a pouco, ação. Se o filme for ação 24, uma hora em seguida, você fica doido, porque você fica adrenalina, aquela coisa, vou morrer. O filme acontece o quê? A senoide. É senoide, nós vamos aprender isso nesse curso que nós estamos falando. Pregando com excelência. Você vai ver como desenvolver isso. Qual dos tópicos você vai usar a emoção alegre, a emoção triste, a emoção vitoriosa,
Se eu começar com o meu tópico de pecado, eu tenho que terminar ela com salvação. Se eu terminar com perdido, eu tenho que terminar ela com regozijo, com encontro, com esperança. Se eu começo com doença, eu tenho que terminar ela com a cura. Você entende? Então você vai aprender isso. Nesse aqui. Se você colocar em prática tudo aquilo que nós vamos mostrar, eu tenho certeza que você vai... seu ministério vai dar um up. Vai ser tridimensional. Tenho certeza que Deus vai te usar muito para você alcançar outras vidas. Mais e mais. Mais e mais. Mas eunuco, um eunuco, ele era um reprodutor. Ele não produzia. Mas depois que os olhos dele são abertos, os olhos espirituais dele são abertos, ele chega na sua cidade falando daquele Jesus. Falando daquele Jesus que foi levado como ovelha muda. Que foi como um cordeiro que tira o pecado do mundo. Falando daquele que estava no céu, se esvaziou da sua glória e agora veio na terra como homem e levou nossos pecados. Agora imagina, quantos filhos na fé ele não conseguiu? Quantos filhos que depois da pregação dele nasceram de novo? Como Nicodemos. Nós vamos ver que a pregação vem pelo ouvir. Se a fé vem pelo ouvir, o novo nascimento também. É eu ouvindo que eu vou nascer de novo. Mas como que eu vou nascer de novo? Que quem está falando não entende. E agora, Filipe, cheio do poder de Deus, teve a oportunidade, guiado pelo Espírito Santo, de mudar a vida daquele homem. De mudar a história dele. De um homem que não ia dar seguimento à sua geração. Mas agora, no livro do céu, tem tantos que dizem: fulano pregou para mim e eu entendi a mensagem. Fulano falou de mim, de Jesus, cheio do Espírito Santo. E hoje eu sou grato pela vida dele, porque se não fosse ele, tantos já pregaram para mim e eu não consegui ver. Tantos já pregaram para mim e eu não entendi. E assim como Filipe foi chamado para ir ao deserto, eu também fui chamado para estar nesse deserto sociais. Nesse deserto pelo teu telefone que agora você me assiste. E eu tenho certeza que esse ano ainda, você vai ter filhos espirituais. Você vai ganhar muitas pessoas para Jesus. Esse ano ainda, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E assim nasceu a escola de Filipe. E assim deu início à escola de Filipe. Com 2 homens. Um que conheceu a Jesus e saiu falando uma história incompleta. E o outro que teve uma experiência com Deus, experiência com Jesus, aprendeu com os apóstolos, foi cheio do Espírito Santo, tinha sabedoria, pregou uma mensagem completa. E o homem implorou, dizendo: o que eu preciso fazer para me ser salvo? Você vai ter a oportunidade de conhecer o meu pastor atual, pastor Michael David. Eu tenho certeza que não vai faltar a oportunidade de você me conhecer melhor. Porque não é de hoje que nós estamos aqui. Nós não aceitamos Jesus ontem. Não é uma caminhada de um dia que nós temos. Eu não encontrei Jesus ontem e já estou falando para você. Aqui quem vos fala é um homem que foi transformado por Deus. Era um homem que
muitos não davam nada. Mas um dia eu escutei Jesus me chamando pela pregação de um homem numa igreja. E eu disse, eu quero ser batizado. Um dia, um Felipe, podemos assim dizer, pregando a mensagem de Jeremias, capítulo 18, numa campanha, no 6º elo, depois que eu já tinha ouvido 5 quarta-feira, a mesma pregação de diversas pessoas, e nenhum conseguiu me convencer, podemos assim dizer. Mas um homem cheio do Espírito Santo de Deus pregou a mesma mensagem. E aquele dia eu aceitei a Jesus com todo o meu coração. E até hoje eu estou na sua presença. Já lá se vão mais de 10 anos, quase 10 anos na verdade, quase 10 anos. E todas as congregações que eu passei, que só foram 3 até aqui, só 3. E nós só saímos das outras congregações porque a nossa casa ficou distante da igreja. Então nós optamos, eu e a minha esposa, em congregar próximo de casa. E hoje nós congregamos aqui no nosso bairro, perto do nosso bairro, pela honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. E todos os lugares que nós servimos, as pessoas dizem que nós servimos bem. E Deus colocou no meu coração esse projeto de poder ajudar tantas pessoas que vão à igreja adorar. E estão com a Bíblia na mão, mas não estão entendendo o que lê. Eu não quero dizer que você não entende o que você lê. Eu tenho certeza que você entende muitas coisas. Mas Deus quer te levar muito além. Muito mais além. Deus quer te levar além das suas capacidades. Como tem Ezequiel capítulo 47, o Espírito Santo me diz agora, me lembrando, para Ezequiel entrar no rio naquela visão, ia um homem na frente dele medindo 1000 côvados. E Ezequiel vindo atrás. Não é um ego aqui falando, mas algo tipológico, não me leve a mal. Eu sou essa pessoa que estou na sua frente. Como tem muitos por aí. Tem muitos por aí que também Deus usa muito. E eu quero que Deus continue usando eles muito mais ainda. E eu também pretendo que Deus venha me usar também muito mais. Não para minha glória, mas para a glória do nome dele. Mas, assim como eu tenho os meus mestres, eu tenho os meus professores, eu também quero ser o seu professor. E eu tenho certeza, assim como eu sou humilde para aprender, você também é humilde para aprender. Assim como eu tenho meu coração aberto para aprender, assim como eles também têm um coração aberto para aprender, e eles têm um coração aberto para aprender, e eles têm um coração aberto, e eles. Por quê? É um aprendendo do outro. Você também vai ensinar a palavra de Deus. Você também vai ensinar as Escrituras Sagradas. Assim como você está aprendendo conosco. Muitos vão aprender com você também. Muitos. E assim eu quero encerrar esta aula te dizendo, como o slogan da nossa escola: 2 homens sentados numa carruagem com o livro na mão. 2 homens. Felipe e Eunuco. Aqui sou eu, Felipe. E esta câmera, este celular que está na sua mão, este computador que está na sua mão, é a nossa carruagem. E eu espero que nós seguimos juntos até nós alcançar o nosso propósito. Amém? E eu espero que os seus olhos sejam abertos. Maravilha? Que Deus possa te abençoar e até a próxima aula. Ore pela minha vida. Ora pela vida da minha esposa. Ora pela vida do meu pastor. Amém? Que Deus possa te abençoar grandiosamente. Até a próxima aula.